Olá, caros autores, caras autoras. Eu sou o professor Claudinei, aqui da UTF-PR de Apucarana. Faço parte do comitê do 8º SEI, Seminário de Extensão e Inovação, que vai ser realizado aqui no nosso campus nos dias 8 e 9 de novembro próximo, né? Então, a fim de ajudar vocês na orientação a respeito do procedimento agora para essa segunda etapa, né, do processo no SEI, que é a etapa de submeter as versões corrigidas dos trabalhos que vocês enviaram. Então eu preparei esse vídeo, que eu espero seja breve e bem objetivo, com algumas orientações para vocês realizarem esse processo de envio dos trabalhos pelo sistema do SEI. Ok? Bom, basicamente, a gente pode dividir essa etapa em duas partes, tá? Uma seria o procedimento que vocês têm que fazer antes do envio, né? O pré-envio, que é a etapa de correção do trabalho e conferência e ajuste da formatação. Então, na correção do trabalho, tem alguns autores que estão com dúvida, pois receberam, né, a mensagem avisando que era necessário fazer correções, porém, né, em algumas situações, os avaliadores não disponibilizaram um arquivo com as correções a serem feitas. Nessa situação, o que nós sugerimos a vocês é analisar os itens que os avaliadores deram as notas, né? Eles dão notas em itens como título do trabalho, o resumo e o abstract, a questão da metodologia, se está clara, né? Se está concisa e tudo mais. Então verifiquem as notas nesses itens, né? Por exemplo, se você está com uma nota 6, né, uma nota baixa no título, isso significa que provavelmente os avaliadores consideraram que o título ele não está claro, não está objetivo, demonstrando de maneira fácil o conteúdo do trabalho. Então seria interessante fazer uma revisão desse título. E assim por diante. Se o abstract não está com uma nota alta, está com uma nota baixa, significa que alguma coisa precisa ser melhorada na parte de resumo e na parte do abstract, para deixar ele mais conciso, né, mais claro, e de forma que ele traduza bem, resuma bem o conteúdo que está sendo apresentado ali no trabalho, e assim por diante. Okay? Então, após essa etapa de correção, o que a gente sugere é que vocês façam uma conferência também da formatação do trabalho antes de submeter ele no sistema. Já eu vou mostrar para vocês brevemente essas duas etapas aí, ok? Após isso, a gente pode considerar o segundo passo, que seria o envio propriamente dito, né, que eu também vou apresentar nesse vídeo, que a primeira parte seria atualizar, né, o metadados do trabalho de vocês lá no sistema, ou seja, colocar o nome de todos os autores, a informação de todos os autores do trabalho no metadados, atualizar o título, porque muitas vezes após esse processo de correção o título foi alterado, então isso deve ser atualizado lá no metadados, no sistema, e atualizar também o texto do resumo, né? E durante esse processo de correção o texto obviamente pode ter sofrido alterações. Feita a atualização do metadados, simplesmente realizar o upload do arquivo. Nessa etapa, sugerimos que vocês façam o upload de um arquivo editável, né? Ou seja, arquivos com extensão .doc ou docx do Word, para que depois o comitê do SEI consiga fazer as atualizações finais, os ajustes finais de layout dos trabalhos, ok? Então vamos para o sistema agora. Eu vou mostrar para vocês todas essas etapas, né, passar algumas orientações a respeito dessa etapa
do pré-envio e a etapa seguinte, que seria o envio do trabalho. Vamos lá então. Bom, pessoal, então vamos aqui para a etapa, né, para aquela etapa do pré-envio do trabalho. Okay? Aqui eu estou utilizando para simular esse processo, eu estou utilizando o trabalho da aluna Amanda, que é uma aluna aqui do nosso campus. Desde já quero agradecer a Amanda e a sua orientadora, a professora Fábia, né, por permitir que nós usássemos o seu trabalho para simular esse vídeo. Inclusive, né, é um trabalho muito bom. Sugiro a todos durante o evento passar lá para conhecer esse trabalho, que ele realmente ficou bem interessante. Então, Amanda, aqui nessa parte naquela etapa do pré-envio, ela já realizou todas as correções sugeridas pelos avaliadores, ok? Então, ainda dentro dessa etapa, após as correções, vem a parte de fazer o pente fino ali na formatação, ou seja, aqui é interessante comparar o trabalho com o template, né? Então, eu estou com o template aqui e verificar se realmente o trabalho está com todas as formatações de acordo com o template, né? Ele está visualmente semelhante ao template. Eu inseri algumas alterações de formatação aqui, de propósito, tá? Para mostrar um pouco sobre esse processo. Então aqui, por exemplo, eu observo que a fonte está numa cor, deixa eu dar um zoom aqui, está numa cor diferente do template. Se eu olhar aqui o template, a fonte, está num tom de cinza ali mais claro. Então eu posso simplesmente selecionar uma parte aqui uma palavra, uma parte desse template e usar essa ferramenta aqui, ó, pincel de formatação. Essa ferramenta ela vai copiar a formatação daquele texto. Copio aqui, volto lá para o trabalho. Volto para o trabalho e seleciono toda a parte. Tá? Aqui no caso ele ficou negrito, é só tirar o negrito. Tá aí, o abstract está com a mesma formatação do template, ok? Então, verificar esses itens, tipo a fonte, o tipo de fonte está correto, se está tudo justificado, né? A cor da fonte está correta. Se a cor ela estiver alterada, basta fazer esse processo, né, de vir selecionar a cor da fonte ali, né, qual que é a palavra que você quer copiar a formatação, seleciona o pincel e adota aquela formatação lá no trabalho, ok? Aqui então tem um título, um subtítulo. Aqui no caso tem um título terciário, né? Tem uma seção terciária. Então a seção terciária, de acordo com as normas, está lá apenas a primeira letra inicial de todas as palavras em maiúsculo, sem o negrito. Aqui está aplicado um deslocamento, ou seja, está fora do formato, né? Essa é uma seção terciária. Então o que eu posso fazer aqui? Eu retorno ao padrão normal. E deixo somente a primeira letra em maiúsculo. Okay. É interessante também, eu gosto de utilizar essa ferramenta que permite visualizar os marcadores, né? Então eu consigo enxergar onde tem uma linha a mais e tudo mais. Então não é necessário colocar aquele espaçamento ali, que ele já está fora do padrão, né? Os objetivos, nesse caso é interessante deixar tudo na mesma página, né? Não ficar o título objetivo solto, ok?
que o métodos está deslocado. Então são esses ajustes, esses pente fino que deve ser feito ao longo do trabalho. Tá? Uma outra forma também é utilizar o próprio estilo de formatação que já vem, quem usou o próprio arquivo do template, né? Você pode usar o estilo de formatação que já está salvo. Basta aqui nessa página inicial, aqui então eu tenho todas as formatações, clique aqui do lado, e aí eu posso simplesmente, né, clicar na palavra e selecionar. É uma seção primária, ele já salva. Aqui secundária e assim por diante, tá? Então aqui, ó, figura, né, é centralizado. Se não tiver centralizado o título, é só olhar aqui, tem lá título de ilustração. Eu seleciono, já colocou lá no formato, ok? E assim por diante. Isso aqui é uma ilustração, então eu posso selecionar a figura e formatar ela como imagem, né? Então essa seria a segunda opção. Seção secundária, já volta lá para a posição correta, né? Outra coisa a ficar atento é que o título da figura ficou longe da figura, então colocar lá, né, o título da figura. Com relação quando esse aqui é um erro comum, tá, na formatação dos trabalhos, com relação à fonte quando é autoria própria. Segundo o template, quando for autoria própria, a gente tem que colocar dessa forma: autoria própria 2000 e o ano, né? Então aqui seria autoria própria 2018. Então esse é o padrão que tem que ser adotado quando for os autores, né, forem a fonte dos objetos citados no texto. Então sempre autoria própria, tá? Para ficar de acordo com as normas. E assim por diante, tá? Eu fiz algumas modificações aqui também, por exemplo, segundo as normas, agradecimentos vem depois de todo o trabalho, né? Então é após as referências que vem a parte de agradecimentos. Referências é centralizado, né? O título das referências. Centralizado. Agradecimentos centralizado também. Okay. E aqui, né, no caso das referências, eu tenho como eu colocar na formatação correta. Aí vocês vão observar que não precisa ter esse enter, essa linha entre as referências, né? Basta eu selecionar o texto e clicar aqui em referências, que ele vai colocar na formatação correta, já com espaçamento entre linhas adequado, então não precisa ter uma linha a mais entre as referências, ok? E aí faz o ajuste final das referências. Bom, feita essa etapa, eu já tenho uma versão salva desse trabalho, né? A versão corrigida, os problemas de formatação e tudo mais. Vamos para a etapa de submissão, né, do trabalho. Então, na etapa de submissão, vocês têm duas abas, resumo e avaliação. Na aba resumo, então aqui a gente já está naquela segunda etapa, após o pré-envio, aqui é a etapa de envio. A primeira coisa a se fazer na etapa de envio é editar metadados. Okay?
Então aqui vocês devem inserir todos os autores. Alguns trabalhos estão faltando autores no metadados, tá? Então fiquem atentos a isso, tem que estar todos os autores aqui no metadados. Atualizar o título, nesse caso houve mudança do título, tá? Então aqui estava reutilização de resíduos sólidos têxteis com aplicação do crochê. O título novo agora é transformando lixo em luxo, reutilização, tá? Então vou lá, copio o texto, o novo título e colo ele lá. A mesma coisa para o resumo, excluo o resumo antigo e coloca o novo resumo. Basta selecionar o resumo e colocar lá. Essa etapa é importantíssima, é essencial, pessoal. Tem que atualizar o metadados do trabalho de vocês, senão no sistema online, na hora de alguém fazer alguma busca do trabalho e tudo mais, vai estar com um título e um resumo diferente daquele que está presente lá no corpo do arquivo, ok? Então façam essa atualização. Podem atualizar as palavras-chave também. Deixa eu ver se precisa atualizar: resíduos sólidos têxteis, fio, malha e crochê. Bom, no caso aqui não precisa atualizar, né, as palavras-chave. Então basta salvar o metadados agora. Bom, o metadado já está salvo com as novas informações. Venho para a aba avaliação e faço a submissão do trabalho. Escolho o arquivo lá onde ele está salvo. Faço a transferência. Aqui embaixo marca o progresso. Se vocês olharem no canto inferior esquerdo da tela, marca o progresso da transferência. É importante, observem que eu estou fazendo o upload do arquivo editável, tá? Se vocês mandaram o PDF agora nessa fase, se a gente precisar fazer atualização, algum preparo no layout do trabalho de vocês, a gente vai ter que encaminhar um e-mail solicitando o arquivo editável. Então, para evitar essa etapa, já façam um upload do arquivo editável. Então, tá aqui, tá? Versão do autor. E não esqueçam de notificar o diretor, né? Então, o diretor da sessão ele vai receber um e-mail na hora que vocês fizerem esse upload, somente se vocês fizerem essa notificação. Então, clica ali no ícone. E envia, tá? Não precisa colocar mensagem nenhuma, que quando a gente já recebe com o título ali, a gente já sabe que o autor fez o upload e aí acaba nos atualizando da situação do processo para cada artigo, ok? Então, pessoal, mais uma coisa. Às vezes submeteu o arquivo e por algum motivo quer atualizar a versão novamente, submeteu, percebeu que tinha alguma coisa errada no arquivo, corrigiu, quer atualizar essa versão, né? Então basta entrar no sistema de vocês lá novamente, avaliação, e fazer uma nova submissão aqui, né? Escolher o arquivo que vocês querem submeter e façam a transferência, o upload, façam a notificação ao editor, ao diretor. Aí nesse caso é interessante, né, no e-mail vocês observarem que está sendo enviado uma nova versão, pois foram feitas algumas modificações nas versões anteriores e tudo mais. Então, pessoal, toda a nossa equipe aqui, estamos aguardando vocês nos dias 8 e 9 de novembro, né? Era isso que eu queria passar para vocês aí.
E desde já, bom trabalho, bom estudo a todos e sejam muito bem-vindos aqui na nossa cidade de Apucarana. Venham todos aí conhecer o nosso campus, né? E estamos ansiosos para a chegada de vocês aqui, beleza? Um abraço a todos. Não sou um youtuber famoso, mas se puderem, dê um like no vídeo, façam um compartilhamento, tá? Para o maior número de pessoas terem acesso a esse procedimento. E também, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários lá no vídeo, que às vezes uma dúvida é a mesma de várias pessoas. E ali respondendo pelos comentários mesmo, uma resposta às vezes vai servir já para muita gente, e isso acaba agilizando o nosso trabalho e torna o processo um pouco mais iterativo. Então, abraço a todos, até novembro.